volume 22. Capítulo 11, número 4. Terminamos de nos apresentar a todos os reis demônios. Todos eles prometeram se aliar a mim. Também os fiz assinar contratos, por precaução. O nome de Atolf foi muito útil. Neste momento, tudo estava no caminho certo. As coisas estavam indo bem, havia tão poucos contratempos que parecia que as coisas estavam indo bem demais. O silêncio contínuo de Giese estava começando a me assustar, sem mencionar a falta de interferência do Hitogami. Eu voltava para casa regularmente para ver como estava minha família, mas não havia nenhuma indicação de que ele estivesse se intrometendo lá também. Examinei todas as informações que o grupo mercenário havia coletado em todo o mundo, mas nada me deixou com dúvidas. Isso significava que, independentemente do que Giese estivesse planejando, nada do que eu estava fazendo interferia. Talvez a carta tivesse sido um blefe e seu esquema real fosse diferente. Mas eu não fazia ideia do que isso significava a longo prazo. Por enquanto, eu não tinha escolha a não ser manter o curso que havia estabelecido. O paradeiro de Giese também estava envolto em mistério. Ele estava fazendo um bom trabalho para manter a cabeça baixa. Para dizer a verdade, eu tinha a sensação de que, se não perguntássemos a Kishirika, não o encontraríamos. Mas eu estava colocando avisos de procura por ela em todo o continente demoníaco. Era apenas uma questão de tempo até que a encontrássemos. Nesse meio tempo, decidi fazer incursões em meu próximo alvo. Eu estava indo para o Santuário da Espada para ver o deus da espada Galfalion. Orsted disse que ele era um cara de boa índole cujo hobby era colecionar espadas raras. Eris, no entanto, disse que ele não era o tipo de homem que ouvia. Eu já havia conhecido a rei da espada Nina Farion antes, mas eu esperava que Gal fosse de um molde semelhante ao de Atolf. Dependendo de como as coisas acontecerem, eu poderia acabar tendo que abrir caminho em minhas negociações com a armadura mágica novamente. Eu queria pessoas comigo que pudessem lutar se as coisas acontecessem. No entanto, meu destino estava repleto de pessoas com habilidades comparáveis às de Eris e Ghislaine. Elas não ficariam à margem, como a guarda pessoal de Atolf, se vissem seu chefe ser derrubado. Eu teria que lutar contra uma horda inteira de espadachins de uma só vez, e eles seriam de nível santo. Esse pensamento não fez maravilhas para minha motivação. Senti um aperto no estômago ao pensar nisso. Eu levaria a Eris, pelo menos, mas quem mais? Talvez eu pudesse convencer Ariel a me deixar levar Ghislaine. Minha querida. Se você não se apressar e terminar, não poderei limpar. Sim, desculpe. Estou comendo. Não. No momento, porém, eu estava em casa, jantando com minha esposa. É melhor você não deixar os pimentões. O quê? Os pimentões também? Você sabe que eu não gosto deles. Você vai comê-los. Você é uma adulta, então tem que ser corajosa e comer coisas de que não gosta. Minha sofrida esposa ainda tinha apenas 5 anos de idade. Nossa casa não tinha telhado e nossos pratos eram feitos de pedras. Neles eram servidos bolinhos de lama e molho de lama. Se ao menos eu ganhasse mais no trabalho, poderíamos comprar algo melhor. Eu me esforçaria mais. Go. Oh, Norn. Você está com fome de novo? A mamãe acabou de alimentá-la. Acho que você pode comer mais um pouco. Nossa filha tinha 15 anos, quase 16. Este ano, ela se formaria na Universidade de Magia. Isso significava organizar todos os tipos de eventos que a mantinham perpetuamente ocupada, mas acho que ela ainda sentia falta do leite da mamãe às vezes. Sim, obrigada, mamãe, disse Norrin. Não, você é o bebê, então você só fala em linguagem de bebê. Oh. Go. Nossa filha ainda não tinha começado a falar. Acho que isso era normal, já que ela ainda estava amamentando. Wolf. Aisha, você também está com fome? Tudo bem, eu a alimentarei. Aqui está seu jantar. É um segredo, ok? Nosso cachorro de estimação também tinha 15 anos. Ela era uma mulher focada na carreira,
que fazia malabarismos entre as tarefas domésticas e seu trabalho no grupo mercenário. Mas, no final, até ela era escrava de seu estômago. Assim como um cachorro. Ruff. Quando você terminar, vá brincar com a Norrin. Raf, Wolf. Gagou. Isso faz cócegas. A cadela, que estava superexcitada como se estivesse núcio, abraçou minha esposa e minha filha e começou a lamber seus rostos. Que família feliz! Eu também queria participar. Deixe o papai entrar também. Não. O papai não faz isso, disse minha esposa com firmeza. Isso me pareceu um exemplo de discriminação doméstica. Talvez, apesar de parecer uma família feliz na superfície, nosso casamento fosse, na verdade, sem amor. Tínhamos deixado de nos amar e entrado em uma rotina de tédio conjugal. Mais especificamente, porque eu não consegui ser o animal de estimação. Eu também queria abraçar e lamber todo mundo. Você me odeia. Funguei. Não, não odeio. O papai é uma pessoa incrível. Mesmo que ele quase nunca volte para casa e não possa acariciar o bebê, ele ainda o ama muito. Não é culpa dele. É muito bom ser incrível, mas prefiro estar aqui, perto de todos vocês. Culpa minha ou não, também quero acariciar meus filhos. Todo esse amor gera calor e, nesse calor, a felicidade. Nota: essa parte pareceu confusa, mas era apenas o Rudeus, Norrin, Léo e Lucy brincando de casinha. Rudy. Uma voz veio de trás de mim. Posso lhe dar uma palavrinha? Eu me virei e vi minha sogra espiando pela janela da casa vizinha. Ah, esqueça. Já chega de brincar. Claro, eu disse. Fui me levantar, mas senti um puxão em minha manga. Lucy olhou para mim, com ansiedade em seu rosto. Você já está voltando para o trabalho, papai. Tudo isso começou cerca de 1 hora antes. Eu estava pensando em quem levar comigo para o Santuário da Espada ou se deveria pedir ao seu Orsted para aparecer, além de como negociar e se eu deveria aparecer preparado para uma luta. Isso foi quando Lucy apareceu com Norrin a tiracolo. Ela se escondeu atrás de Norrin enquanto perguntava hesitantemente, papai, podemos brincar? Concordei imediatamente. Galfalhão. O Santuário da Espada. Quem se importava com ninharias como essa? Não, Lucy, só vou falar com a mamãe. Quero que você fique. Voltarei assim que terminarmos, querida. Brinque com suas irmãs mais velhas até lá, está bem? Ok, disse Lucy, com a boquinha franzida enquanto olhava para o chão. Precisei de tudo o que tinha para me afastar. Se eu pudesse, brincaria de casinha com você o dia inteiro. Mas minha verdadeira esposa está me chamando agora, então tenho que ir. Lavei as mãos, depois voltei para a sala de estar e me sentei no sofá ao lado de Sophie. Ok, qual é o problema? Bem, é que você está ocupado no momento, certo, Rudy? Então, não quero pressioná-lo, mas tenho que perguntar antes. Sophie coçou a bochecha, olhando para baixo com vergonha. O que está acontecendo com a provocação? Quero dizer, você está prestes a partir para o Santuário da Espada a qualquer momento, certo? Sim, assim que tudo estiver pronto, portanto, mais 2 ou 3 dias. Tudo que faltava era escolher minha equipe. Erise mais uma pessoa. Eu queria alguém que falasse a língua do pessoal do estilo do Deus da Espada. E, houve uma ideia. Ariel também tinha Isolde trabalhando para ela. Isolde também havia treinado no Santuário do Deus da Espada, então ela era uma possibilidade. Quanto tempo você vai ficar fora? Perguntou Sophie. Não tenho certeza, mas provavelmente algo entre 10 dias e 1 mês. Acho que vamos visitar algumas outras pessoas enquanto estivermos na área. Supostamente, havia espadachins e ferreiros renomados em treinamento no Santuário da Espada, então eu pretendia fazer alguns contatos. Certo. Ok, então acho que você não vai voltar a tempo. A tempo para quê? O bebê, disse ela. Meus olhos foram para sua barriga. Ela estava grande e inchada.
Seus seios também estavam um pouco maiores. Sophie era tão magra que as mudanças pareciam estranhas nela. Oh! Já é essa hora, não é? Veja, eu não havia me esquecido. É verdade? Sophie estava sempre em meus pensamentos. Eu só não sabia a data do parto. Mas tudo bem. Estava chegando logo. O tempo realmente voa. Hesitante, Sophie perguntou: você quer tocar minha barriga? Estendi a mão e coloquei minha mão em seu estômago. Embora eu estivesse tocando apenas a parte externa, senti a pulsação da vida dentro dela. Era estranho, quase como se ela tivesse dois corações. O que ela fez? Neste momento, Sophie tinha duas vidas dentro dela. E, em breve, uma delas se separaria para existir por conta própria. O novo irmãozinho ou irmãzinha de Lucy e dos outros estará aqui em breve. Disse Sophie, colocando sua mão em cima da minha. Você não estará aqui para o parto desta vez, não é, Rudy? Sim, eu vou. Estarei em casa. Mas Rudy. Estarei aqui, eu disse com firmeza. Depois de receber a notícia de que nosso bebê nasceria em breve, eu não podia simplesmente dizer bem, boa sorte, e ir embora. Se eu fizesse isso, qual seria o sentido do trabalho que eu estava fazendo? Obrigada, Rudy. Eu amo você. Eu também amo você. Sophie fechou os olhos, então levei minha mão até seu ombro e a puxei para perto. Era em momentos como esse que eu me sentia realmente feliz. Há mais uma coisa, enquanto me lembro, disse Sophie. Antes de o bebê nascer, eu queria saber se você poderia pensar em um nome. Você disse que pensaria nisso antes de ir para Milis, mas ainda não me disse. Deslizei para o chão e me sentei com as pernas dobradas sob mim. Por isso, acabei ficando em casa por mais algum tempo. Meu senso de urgência estava mais forte do que nunca, mas agora eu estava preocupado. Ajoelhei-me no chão diante de Sophie, inclinei a cabeça para o chão e admiti que não havia pensado no nome. Ela não ficou brava ou mesmo irritada. Em vez disso, ficou quieta e pálida. Eu podia ver a traição em seu rosto. Ele desapareceu novamente em um instante quando ela disse: "Oh, Rudy. Então é melhor você começar a pensar agora", mas eu já tinha visto. Eu tinha visto a decepção esmagadora. Logo depois, pensei que talvez eu tivesse esgotado a paciência dela comigo. Acho que provavelmente sim. Durante o último semestre, Sophie acreditou em mim, certa de que, embora eu estivesse longe, não poderia esperar pelo nascimento de nosso filho. Que eu comemoraria alegremente com ela após o evento. Isso era o que eu também achava que estaria fazendo, é claro. Quero dizer, eu tinha toda a intenção de fazer isso. Obviamente, eu não havia demonstrado isso por meio de minhas ações. Papai, o que é de errado? Sua barriga está doendo? Não, querida. Só feri um pouco os sentimentos da mamãe. Então você precisa pedir desculpas, Lucy me aconselhou. Sucinta e a coisa certa a fazer. Infelizmente, eu não achava que era um pedido de desculpas que Sophie queria. Não era apenas um desculpe superficial que ela queria, mas algo mais complicado, menos claramente definido. Sim, ela queria paz de espírito. O problema, Lucy, é que mesmo que eu peça desculpas à mamãe agora, ela vai se preocupar que eu possa ferir seus sentimentos novamente. Mas você não vai? Vai. Não farei isso. Farei o possível para não fazê-lo. Então a mamãe vai perdoá-lo. Sophie entendeu desde o início. Ela sabia que, com o tempo que eu passava fora de casa, de vez em quando eu me esquecia de alguma coisa. No entanto, isso não tornou mais fácil para ela engolir. Ela controlou seu temperamento por muito tempo. Quando saí para procurar o Paul logo depois que ela engravidou, quando me casei com a Roxy, quando me casei com a Iris, ela nunca explodiu comigo e sempre foi compreensiva. Ela me deixava fazer o que eu quisesse. Quando eu disse que ainda não havia pensado em um nome, ela também se conteve. Ela deve ter forçado o que realmente queria dizer. E ela continuava fazendo isso. Eu continuava a obrigá-la a fazer isso.
Estávamos bem, por enquanto. Mas, um dia, ela chegaria ao limite do que poderia suportar. Como um copo de água cheio até a borda, um dia ela não aguentaria mais, e quando isso acontecesse, eu a perderia. Isso aconteceria do nada, assim como no diário futuro. Eu não queria isso. Eu queria ficar com Sophie enquanto vivesse. Eu achava que esse sentimento era mútuo. Mas isso era o que eu queria. Mesmo que ela acabasse perdendo a paciência comigo no final, eu queria pelo menos dar a ela paz de espírito aqui e agora. Eu só precisava descobrir como fazer isso. Eu ainda estava pensando incessantemente nessa questão quando Sophie entrou em trabalho de parto uma semana depois. Durante todo o tempo, Sophie agiu como se nada estivesse errado. Talvez ela realmente não achasse que havia algo errado. Ela não era do tipo que guardava rancor por coisas como essa. Talvez ela tenha ficado um pouco decepcionada na época, mas não achou que fosse algo tão importante. Também não acho que eu estivesse agindo de forma estranha. Na última semana, estive com Sophie em todos os momentos possíveis enquanto tentava freneticamente decidir um nome. Anotei todos os nomes que me vieram à mente. Sophie e eu discutimos quais eram os nossos preferidos. Talvez, para ela, parecesse que eu estava me esforçando demais. Mas eu realmente queria me esforçar o máximo que pudesse. Então, suas dores de parto começaram. A Iris sabia o que fazer e correu para o médico, enquanto a Lilia e a Aisha se preparavam. A Roxy estava pronta para dar apoio com magia de cura, se necessário, e o Léo levou as crianças para outro cômodo. Fiquem ao lado de Sophie o tempo todo. Logo depois, eles voltou com o médico. Ele parecia um pouco atordoado, preso sob o braço de Eris, mas logo se dedicou ao trabalho de preparação para o parto. Todos nós estávamos acostumados com isso. Era a segunda vez de Sophie e meu quarto filho. Contando com Aisha e Norma, eu tinha estado presente em 5 nascimentos. Se você incluísse minha vida passada, haveria mais alguns. O médico era experiente. Ninguém aqui era novo nisso. Uma equipe sólida. Enquanto aguardávamos, o parto começou. Estávamos todos relaxados, e tudo estava correndo bem, como deveria. Ouf! A cabeça tinha acabado de aparecer quando o médico soltou um suspiro preocupado. Em um instante, minha tranquilidade se esvaiu e o medo me invadiu. O parto ainda era um parto, não importava o quanto tivéssemos experiência. Eu não deveria ter ficado complacente. Foi um parto pélvico? Não, eu podia ver a cabeça, então não era isso. Certamente não poderia ser um natimorto. Roxy se levantou, com o cajado na mão. Magia de cura? Perguntou ela. Não, isso não será necessário, disse o médico, e o parto continuou. Ele continuou com o parto, falando com Sophie somente quando era absolutamente necessário. Pelo que pude perceber, nada havia dado errado. O choro de um bebê quebrou o silêncio inquieto. Uma vozinha forte. Não era um natimorto. O médico não disse nada, apenas segurou o bebê. Ele parecia bem para mim. Sinceramente, achei que não havia nada de errado. Mas o rosto do médico ainda estava tenso, e eu sabia por quê. Eu saberia assim que visse o bebê. Porque o médico havia suspirado. Porque ele estava tão tenso. E realmente não achei que houvesse qualquer problema, mas entendi por que ele o fez. Era o cabelo do bebê. Quando Lucy nasceu, suas mechas de cabelo eram castanho claras. Quando Lara nasceu, ela era careca. Eu não estava presente quando Arus nasceu, mas quando o vi, seu cabelo parecia vermelho. Todos nós ficamos olhando em silêncio. Ali estava o segundo filho de Sophie, com cabelos verdes. Sim, exatamente como Sophie, naquela época. De jeito nenhum. Sophie ficou pálida. Não pode ser. Roxy, Eris, Aisha e Lilian estavam totalmente imperturbáveis. Elas não sabiam por que Sophie estava reagindo daquela maneira. Não faltavam crianças com cores de cabelo interessantes nesta casa. Além disso, Rungerd e todo mundo por aqui tinha cabelo verde.
Ninguém olhava para o cabelo verde. Sylphie, no entanto. Sylphie, era uma história diferente. Parabéns, é um menino, disse o médico enquanto Sylphie olhava desesperada para o bebê. Ele o estendeu para ela e ela aceitou, mas ficou olhando em volta, sem saber o que fazer. Sylphie, eu disse. Eu tinha que comemorar. Não havia motivo para não comemorar. Precisava expressar minha alegria e parabenizar Sylphie. Depois, tinha de assegurar a ela que tudo ficaria bem. Sorri para lhe dar paz de espírito, ou o máximo que ela poderia ter no momento, de qualquer forma. Você está bem, está tudo bem. Muito obrigado, comecei, mas antes que eu pudesse continuar, Sylphie respondeu. Rude, me desculpe. Não há nada para você se arrepender, veja só. Quando comecei novamente, suas baterias pareceram se esgotar e ela caiu. Ao ver que o bebê estava prestes a escorregar da cama, mergulhei para agarrá-lo. Eu disse estupidamente quando Roxy e o médico correram para a frente, empurrando-me para o lado. Rude. Saia da frente. Disse Roxy. Sylphie havia desmaiado. Fiquei olhando sem entender enquanto os dois verificavam seus sinais vitais. Ela só desmaiou, disse o médico, e toda a sala se acalmou. Fiquei ali, atordoado, com o bebê em meus braços. Aisha veio com um cobertor. Aqui, irmão mais velho, envolva-o com isso. Oh, sim. Peguei o cobertor conforme instruído. Sylphie estava preocupada. Ela estava envolta em uma nuvem indistinta de ansiedade. E agora, como que para provar que suas preocupações estavam certas, seu bebê tinha cabelos verdes. Eu não tinha certeza se ela havia desmaiado de alívio ou se todo aquele estresse havia chegado ao auge. Se eu tivesse feito mais para deixá-la tranquila, talvez pudéssemos ter evitado isso. Talvez ela não tivesse ficado preocupada com o fato de o bebê ter cabelos verdes. Eu me senti culpado. Mas também fiquei muito feliz. Claro, o bebê tinha cabelo verde. Mas isso não era nada demais. Nada havia mudado. Este era o meu quarto filho. E eu tinha me certificado de pensar em um nome. De repente, ouvi a voz de Eris vindo de um canto da sala. Que diabos você está fazendo aqui? Ela estava falando comigo, me repreendendo por ser tão inútil. Sentindo-me como se tivesse levado um soco no estômago, virei-me. Pelo menos, foi isso que pensei que estava acontecendo. Eu estava errado. Ela não estava falando comigo. Havia outra presença chocante na sala. Ele era loiro e usava uma jaqueta branca justa, abotoada na frente como um uniforme escolar, e calças combinando. Seu rosto estava escondido atrás de uma máscara amarela desenhada como o rosto de uma raposa. Arumanfi. Atrás de mim estava um dos 12 familiares do rei dragão blindado pelos Geos, Arumanfi, o brilhante. Seus olhos estavam fixos em mim. Não, eles estavam no bebê. O bebê, com seu cabelo verde. Então, ele falou. Rudeus Greirat, ele anunciou. Lord Perugius o convoca para a fortaleza flutuante,